Olá, bem-vindos a bordo. Onde estamos? Estamos no barco da nossa travessia. O América, um Beneteau 411 do Jadí. Chiquérrimo. O barco é muito legal, ele é bem, assim, bem espaçoso, bem bacana. A gente vai mostrar toda essa reforminha aí de barco. Começar aqui por dentro, hein? Temos a escadinha na qual o Google sobe e desce, mas o Google não tá aqui. Aqui é a sala principal, né, com a cozinha. O que eu achei muito legal dessa cozinha é que ela tem um espaço bem amplo para cozinhar. E aí esse banquinho que é fixo aqui, então na hora de velejar ajuda bastante, porque dá uma estabilidade para ficar aqui na panela e fazendo as coisas. E aqui na cozinha a gente tem uma geladeira gigante, que é uma geladeira que funciona com o 12 volts, que é essa aqui, e aqui que é a 220. Então a gente deve ligar a 220 na viagem quando estiver motorando, e a 12 volts vai ficar o tempo inteiro ligada. E é bem funda a geladeira, é bem boa, vai dar para armazenar bastante coisa. Aí aqui a gente tem os armários de copo. Então tem uns armários bem bons aqui. Essa parte de armazenamento de comida. E aqui a gente tem mais armário. Aqui ficou a parte da geladeira, motor de geladeira, que ainda vai dar pra pôr algumas coisas por aqui. E aqui a gente tem mais um armário com panelas e tudo mais. Aí aqui na sala a gente não tem muito espaço para armazenar as coisas. Então a gente fez a compra dessas caixas aqui, que a gente tem também no Shogun. Então aqui debaixo da mesa a gente vai colocar essas caixas com comida e tudo mais. E o único que a gente tem livre é esse aqui. Esse aqui tá totalmente livre. Então esse aqui também vai ser bem bom. O resto dos outros ali é hidráulica, tem o ar-condicionado que passa, então essa parte de armário aqui nesse barco é meio chatinha, o nosso é inteirinho aberto. Mas é um Beneteau 41, né, gente? Aqui é nossa toquinha. Tem um armário que provavelmente a gente vai usar para armazenar comida no começo, água talvez, porque tá sobrando espaço, porque não deu para trazer muita roupa. Aí eu já coloquei minhas roupas aqui. E aí a gente, lá atrás, eu deixei minha mala, que também tá vazia, vai dar para armazenar mais água, porque o nosso problema mais é água para beber, né? Aí aqui tem um outro espacinho. E aqui embaixo do carpete também tem espaço. Não só do nosso quarto tem espaço, mas como do barco inteiro.
Não é muito fundo, cabe mais ou menos uma garrafa PET, é mais ou menos isso aqui, a profundidade do nosso paiol aqui, nossos paineiros, errado. E aqui, como eu já mostrei também em alguns vídeos que a gente fez aí, aqui fica todo o campo magnético, toda a energia do barco tá debaixo da nossa cama, então a gente tá lotado de energia. Não sei se isso é bom no Feng Shui, né? Mas, olha lá. O que é o inversor? O que é o inversor? Então, estamos aqui. E mais no final tem colete salva-vidas lá pra trás também. Então esse aqui é nosso cafofinho. Mas a cama é muito boa, gente. A cama é muito gostosa. Ela é bem quadrada, sabe? Diferente da nossa, que é mais triângulo. Ela é bem quadrada, tá bem aconchegante esse quarto aqui. Tem bastante janela, gaiuta, né? Tem essa gaiuta, tem a gaiuta de cima e tem essa outra. Então são 3 gaiutas no quarto, que é muito bom. Na verdade 4, né? Porque tem uma outra ali, mas que não abre. Mas muito bom o nosso quartinho. E aí a gente tem o outro quartinho aqui do lado, que é igual o nosso. Mas que no momento tá o quartinho do, como diz, né? A sala de jogos. Onde a gente jogou tudo por enquanto. Decidir que vela que vai, que vela que não vai. E tá aí essa zona por enquanto. E aqui é o nosso banheiro. Welcome to the bathroom. Que já a gente tá testando esse final de semana também, porque a gente já teve um probleminha de hidráulica aí no meio. Não foi muito legal isso. Esse teste. Tem o elétricozinho. Gente, não tem mais que bombear. Uma coisa que é legal é que, assim, número 1, é elétrica, mas dá problema. Já deu essa semana, mas a gente resolveu. Então, ele leva também a descarga manual, caso precise, caso dê problema. E outra coisa muito interessante é que aqui, ó, dentro, aonde tem furo no casco, ele coloca toquinho, ó. Ou hidráulica, porque daí se acontecer alguma coisa, o toquinho já tá preparado. Porque se começa a vazar e entrar água, cadê o toco? Cadê o toco? Tá aí já o toquinho preparado. Isso é muito bom, gente. Agora vamos conhecer a suíte do comandante, né? A suíte do comandante Jadir é luxo. Tá meio bagunçada, porque ele não é a pessoa mais organizada do mundo, tá, gente? Mas é bem legal essa suíte. Tem uma camona e aí tem tipo um sofazinho aqui, show de bola. E aqui embaixo tá vazio também, provavelmente vai lotar de coisa. E aqui atrás, que era onde a gente ia pôr o dessalinizador que não chegou e que provavelmente a gente vai sem. Aqui atrás tem um armário gigante, venha ver. Ó, que tamanho de armário. E aqui, um mega chuveiro. Um mega banheiro, né? É gigante esse banheiro. É gigante. Tem armário do lado, tem armário do outro lado, tem armário aqui, tem tudo. É muito grande. Bem legal esse banheiro. Esse aqui é o América por dentro. Um barco de 41 pés, bem aconchegante. Aqui a gente tem o painel de controle com todos os equipamentos do barco. Tá? Desse lado aqui são mais as luzes, né? Toda a parte de iluminação, e aqui são os equipamentos elétricos, tá? Então a gente tem aqui luz de navegação que a gente acende à noite, e junto com a luz de navegação tem o strobo e a luz de fundeio. Outra coisa que a gente tem aqui é a luz que acende todo o deck. Quando a gente for fazer alguma coisa à noite, por exemplo, ancoragem, a gente tem essas duas luzes aqui que ajudam a gente iluminar lá. Tem a luz de instrumentos, que serve para ligar lá fora, que ajuda a gente na navegação. Tomadas 12 volts espalhadas pelo barco para a gente carregar celular e etc. A gente tem a bomba d'água. Isso é uma coisa um pouco ruim desse barco, porque ele não tem bomba manual igual o nosso, por exemplo. Então quando você abre a torneira sai muita água, acaba gastando bastante água. A gente tem a geladeira 12 volts, né, que é uma geladeira normal de barco. Uma coisa que não é muito comum nos barcos é essa parte aqui, né? Então a gente tem toda uma parte de 220. Ela pode ser ligada de 3 maneiras. Então assim, o 0 a gente não tem nada de 220. No 1 a gente vai estar ligado à tomada de cais. No 2 a gente liga o inversor.
E no 3 é o gerador que a gente instalou também. Então dessa forma aqui a gente define da onde que vai vir a fonte de corrente do 220. Uma vez ligado o 2, por exemplo, que é o inversor, a gente liga o botão dele aqui e aí a gente tem tomada 220 funcionando. Inclusive temos também uma geladeira 220, que é um motor de geladeira normal, igual geladeira de casa, que ela gela muito mais rápido e ela consome menos energia pelo jeito que é fabricada. Além disso, uma geladeira 220 de casa custa 3 vezes menos do que uma geladeira 220 de barco. Então foi uma adaptação que o Jadir fez, né, e que a gente consegue fazer gelo, né, então a gente coloca as garrafas ali ou põe bebida tal, gela muito rápido. Então quando está usando o motor ou quando a gente está, que nem agora, meio-dia, pico de energia, a gente pode ligar aqui o 220, a geladeira, que vai estar tranquilo. Esse rádio aqui só vai ser trocado agora por um rádio AIS, que também vai conseguir, a gente vai conseguir enxergar os navios que estão na redondeza. Bom, aqui é a central de navegação, então tem o leme, é uma roda de leme, onde a gente acelera, né? Enfim, o motor a gente controla daqui. A gente tem essa invenção do Jadir aqui, que colocou isso aqui girando 360, que tá tudo que a gente precisa para tocar o barco. O Jadir fez essa targa toda, que é um suporte que serve tanto para as placas solares, então são 2 painéis de 250, quanto para o eólico, né, que também foi instalado agora para essa viagem. Fez esses 2 banquinhos aqui e ali a gente consegue subir o bote. Aqui a gente tem a balsa salva-vidas de 8 pessoas, que é muito importante de ter, tem que ter, na verdade, né, nessa parte de navegação assim de 30 dias. E os galões de diesel, o que a gente está levando de diesel? Vamos lá, a gente está levando 12 galões de 20 e a gente, para o gerador, a gente está levando 3 de 50. Então estamos com o tanque com 250 litros de diesel. Então no total isso dá 640 litros. E esses 640 litros tem uma autonomia de 13 dias, que é 2 litros horas. O Jadir disse que é mais do que suficiente, ele falou normalmente 10 já é suficiente, então a gente tá aí com essa autonomia. E é legal pensar que assim, o gerador, mas e aí, vocês não vão usar o gerador? A ideia do Jadir é não usar o gerador, é usar o gerador se necessário. Então por isso que a gente vai levar aí os galões dele e a gente calcula esses 3 galões de 50 do gerador como motor, sabe? Porque ele pode ser usado no motor e provavelmente a gente não vai precisar do gerador. Uma coisa que a gente sente falta no nosso barco e que esse aqui tá bem legal é essa parte de capotaria. O Jadir fechou ele inteiro, então ele fica uma toquinha que ele, no momento a gente tá só com a dog house e com a Bimini. E aí ele fecha por inteiro. Essa capa é muito boa, que vai proteger a gente do frio e vai proteger a gente de chuva à noite, né, de sereno ou aqueles chuviscos chatos. Então essa capa é bem legal, fica uma casinha e aumenta bem o espaço de lá de trás do cockpit. Ó, tem muito espaço, né? Todas essas gaiutas, né, são muitas gaiutas. E aqui essa parte aqui, ó, esse apoio é o apoio do bote, porque o bote vai vir, vai ficar durante a travessia, ele não fica no turco. Durante a travessia ele fica aqui em cima. Então, esses daqui são os apoios que o Jadir fez para colocar o bote. Esse barco tem 450 litros de água. A gente vai levar mais galões de água, porque como a gente tá indo sem o dessalinizador, a gente vai levar mais. Mas este barco tem 450 litros de água. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do tour aqui no América, nosso barco que tá sendo nossa casa e que vai ser a nossa casa aí durante esses 30, 40 dias pela frente. Eu já tô um mês aqui, né, ralando. Mas é um barco muito gostoso
E tá sendo super aconchegante. Eu acho que numa travessia cada um tem que ter o seu lugarzinho. A nossa toquinha tá uma delícia, então... A Thaís tá cuidando bem, organizando tudo, tá sempre limpinho, tá causando inveja aqui. Você viu? O meu quarto é o mais arrumado, hein? Fala sério. O pessoal vem perguntando pra gente o porquê que a gente não foi ainda, o porquê dessa demora. A gente acabou demorando um pouco nessa parte de manutenção e também por causa da previsão. A previsão no mar não era boa, esse bando de furacão aí no meio do caminho. A previsão, ela não estava previsível, né? Então ninguém estava conseguindo saber direito o que estava acontecendo no mar. O Jadir, ele tem esse conceito de que depois de 2006 o Beneteau já não tem a mesma resistência, que a fibra já é casquinha de ovo, sabe? O Beneteau não é um barco ideal para grandes travessias, ele é um barco mais para final de semana, até pelos espaços e pela disposição que ele tem, mas o Jadir conhece bastante de barco e entendeu que esse aqui é um barco um pouco diferenciado. E aí ele fez todas as adaptações necessárias aí para a gente ter um conforto e principalmente segurança durante nossa travessia. A viagem tá chegando, no próximo vídeo a gente vai contar aí para onde a gente vai e a rota e... o tempo previsto, passar o nosso link do spot para vocês acompanharem diariamente onde a gente tá. Curte aí o vídeo, compartilhe, espero que vocês tenham gostado e que vocês estão gostando aí de viajar junto com a gente aí nessa travessia, que é uma coisa nova, e espero que também pra vocês e que vocês aprendam do mesmo jeito que a gente tá aprendendo. A gente tá buscando nessa travessia muito aprendizado e na verdade desde que a gente mudou pra cá a gente tá aprendendo bastante, desenvolvendo um monte de coisa que vai ser boa pra gente no futuro. Da nossa viagem, né, que a gente vai fazer sozinho, continuando com o nosso barco, continuando pela costa brasileira. Então a gente tá usando só essas férias que a gente tirou da nossa viagem como aprendizado para o nosso futuro. Exatamente. E aí a gente sempre deixa aí aberto para vocês comentarem o que vocês querem saber mais sobre essa travessia, como é que vai ser divisão de tarefa, o que cada um vai ser responsável, o quanto a gente está levando de comida. Isso a gente deve mostrar no próximo vídeo, mas se tiver alguma outra coisa que vocês querem saber sobre essa travessia, comenta aqui embaixo e deixa aí também sua opinião, que também vale bastante pra gente. E aí a gente está aproveitando que vai pro exterior, né? Então a gente já tem alguns apoiadores aí que já ajudaram a gente. E a gente já vai comprar equipamento melhor de áudio, que é um problema que a gente tem, né, áudio estabilizador, que a Thaís fica assim, né? Com essas lanchas aqui que não param de movimentar também. Então a gente vai comprar o equipamento de áudio, vai comprar o estabilizador, mas se você quiser ajudar a gente a comprar os outros equipamentos para os vídeos ficarem melhor, tem o link do Apoia-se aqui na descrição do vídeo e que a gente já tem bastante apoiador aí. Queria agradecer a todos os apoiadores. Muito obrigada. O nosso grupo do WhatsApp, nossa família aí, todos que apoiam a gente, super obrigada, gente. Vale muito, muito, muito tudo o carinho e vocês jogando sempre a gente pra frente. O grupo do WhatsApp, ele é exclusivo para os apoiadores, então para participar, apoia lá que você vai ser automaticamente convidado. Aí você vai estar no grupo, vai ter Jadir, vai ter Hélio, vai ter bastante gente bacana aí pra trocar uma ideia. Tem gente do mundo inteiro, né? Tem o de Portugal, tem a família de Portugal. Tem gente dos Estados Unidos, mas todo mundo falando português. Isso aí, gente. Curte, compartilhe o vídeo e a gente se vê semana que vem, segunda-feira às 10 horas. É isso aí. Tchau e bons ventos. Tchau, bons ventos.